Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Estamos mais uma vez ao vivo. Sou o pastor Anderson, pastor aqui na igreja Assembleia de Deus, no bairro do Saco dos Limões, Florianópolis, Santa Catarina. Estamos aqui na rua João Mota Espezim, número 1315, e estamos aqui com muito prazer e com muita alegria no nosso coração, com muito entusiasmo da parte de Deus, trazendo até a sua casa, trazendo até onde você se encontra, a palavra de Deus com muita coragem e com muita satisfação de Deus para o seu e, claro, no nosso coração. Por isso eu gostaria e desejo que tudo na sua casa, que tudo vá bem, ainda que circunstancialmente, ainda que a circunstância ela pareça não estar bem, mas que você esteja bem, né? Se alguém perguntar para mim, como é que vai? Vai bem? Eu digo, vai bem. A gente vai bem quando tudo vai bem e vai bem quando tudo aparentemente não está bem. Por quê? Porque a gente entende que o Deus que muda as circunstâncias, Ele está sempre conosco. Eu gostaria assim de começar, para você entender o que eu estou dizendo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, a gente vê aqui uma referência bíblica que vai abrir o entendimento para você entender que as circunstâncias, que os momentos não podem roubar e sequestrar a esperança que está no nosso coração. Porque a nossa esperança é Cristo Jesus, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e aquele que reina no nosso coração. Por isso o apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 4, o verso de número 7, ele está dizendo assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha só a profundidade que há aqui nesta passagem bíblica, nesse texto rico que traz então a ideia de que podemos em tudo passar por tribulações, mas a angústia, ela jamais pode entrar no nosso coração. Passamos por um momento de dificuldade, mas a angústia que já é uma questão de alma, ela não pode entrar no nosso coração. Perplexos, mas não desanimados. Sabe o que é perplexidade? Momentos que a gente não entende o porquê do que está acontecendo, momentos que a gente não entende o porquê de tudo está acontecendo, e momentos que a gente só vai entender depois. Por isso que tudo que está acontecendo agora, nós só sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida, da sua família, dos seus negócios, em todos os sentidos. Perplexos, mas não desanimados. Perplexidade, momentos que a gente não sabe o que é que está acontecendo e não tem uma explicação por que está acontecendo. O que nós entendemos é que no final, com Jesus, tudo vai bem. E ele continua dizendo, perseguidos, mas não desamparados. Então a própria palavra por si só já fala, perseguidos, mas não desamparados. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem sido perseguido? Você tem sido, às vezes, até caluniado? Olha, não é o primeiro, nem a primeira, e não vai ser o último, e nem vai ser a última, porque perseguidos sempre foi a igreja do Senhor Jesus, mas não desamparados. É isso que nos traz esperança. Perseguidos, mas não desamparados,
Esta é a palavra de Deus. E a gente vai aqui abatidos, mas não destruídos. Podemos estar, a princípio, um abatimento físico, ok? Um abatimento físico a gente resolve com uma boa noite de sono, ou com uma semana de férias, enfim, abatidos espiritualmente, devido às perseguições, devido às lutas, devido aos confrontos, devido às batalhas do dia a dia, os leões que a gente tem que derrubar. Porém, a palavra é, mas não destruídos. Jesus, se a gente for olhar, Jesus na cruz, ele estava ali abatido, e estava abatido, em todos os sentidos. Jesus estava abatido, mas não destruído, porque Jesus, no terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Então eu pergunto para você, está tudo bem? Claro que vai bem, ainda que aparentemente não esteja bem. Vai bem comigo quando tudo vai bem, e vai bem comigo quando tudo também não vai bem. Vai bem, com Jesus sempre vai bem. Eu quero começar fazendo uma oração, quero começar levantando um clamor, agradecendo a Deus. E vocês estão aqui acompanhando de fundo a bandeira do nosso Brasil, da nossa nação, a qual nós temos uma alegria de dizer: Brasil, nação brasileira. E eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo aí, você já foi em outros países, você já esteve em outras nações, mas igual o nosso Brasil, eu tenho certeza que não existe. Pode existir outras com a economia mais forte, com a economia mais equilibrada, né, com a qualidade de vida um pouco melhor, mas em algum lugar sempre vai ter alguma coisa que não está correndo muito bem. Mas eu quero orar por você, quero orar por todos que estão acompanhando. Por isso, compartilhe, indique para alguém, fale para alguém. Você vai estar pregando o Evangelho, você vai estar anunciando o Evangelho. Por isso que é importante você compartilhar esta pregação, esta mensagem, essa transmissão. Vamos orar? Vamos orar. Estou sendo acompanhado aqui pelo meu amigo Clécio, está ali na sonoplastia, e ele vai colocar no fundinho musical, e nós vamos orar pela sua vida. E ore comigo, se você puder. Eterno Deus, em nome de Jesus, o teu maravilhoso Filho e nosso Salvador, eu quero nessa tarde, ó Deus, com alegria na minha alma, Senhor, buscar e clamar a Ti esta palavra de oração. Senhor, nós, como seres humanos, Senhor, como seres humanos que têm as fraquezas, que têm os limites, que somos vulneráveis em alguns momentos, o Senhor deu a nós essa oportunidade de falar com o Senhor, e nós falamos agora, Deus. Abençoa, Jesus, cada pessoa que está acompanhando, abençoa este que ainda vai acompanhar, abençoa, Senhor, a cada pessoa. Senhor Jesus, sabemos que com o Senhor tudo vai bem, e que acalme esse coração, acalma esta vida, acalma esta família, acalma, Senhor, a tempestade. Ah, Jesus, tudo vai bem, porque a Tua palavra, ela fala que altos e baixos todos passaram, inclusive o Senhor Jesus, e não, conosco não vai ser diferente. Então, Jesus, mostra, Senhor, revela, Deus, visita o coração de cada pessoa. Por isso eu te agradeço, Pai. Venha estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. E você pode então comentar, você pode aí fazer o seu pedido de oração, nosso amado irmão. Eu estou aqui também acompanhando, né? Estou acompanhando aqui pelo tablet, nós estamos acompanhando, e é claro que nós queremos que você também acompanhe com a gente, que você venha participar com a gente, interagir com a gente. Por isso que você vê eu mexendo aqui,
a gente está vendo as participações, né? A gente está vendo as pessoas que estão aí interagindo com a gente, e isso é muito bom, e a gente vai mencionar aqui o seu nome, a gente vai mencionar aqui a sua participação, e é claro, com muito prazer, você que é de perto, você que é de longe, não tem problema, esse é o momento que os que estão longe ficam perto, e os que estão perto ficam mais perto ainda. Você de outra denominação, de outro ministério, também seja bem-vindo. Você de outra, você que é católico, você que é de qualquer outra religião, também é bem-vindo, e no final nós vamos estar orando por todos, porque esse é um momento de intercessão, e é claro, o Senhor nosso Deus tem propósitos maravilhosos na vida de todos, e é por isso que eu convido você, num momento tão difícil, é a hora de nós unirmos, é hora de nós juntarmos, é hora de nós buscarmos a Deus num só propósito, num só objetivo, numa só causa, porque o Senhor é poderoso, tá bom? Queremos mandar um abraço especial aí para todas as nossas crianças, que amanhã às 17 horas, vai estar a tia Mara, e aí aqui já está tudo arrumadinho, depois a gente pode até mostrar, mas está tudo arrumadinho aqui para as crianças amanhã, 17 horas, a tia Mara vai estar com uma mensagem maravilhosa e com interação e com louvor que vem de Deus para o coração. Então você papai, mamãe, você titio, titia, vovó, vovô, chame as crianças e deixa elas também participarem amanhã às 17 horas. Amanhã às 17 horas. E também, no domingo, é uma convocação. Queridos, querido irmão, entenda o que eu vou dizer agora. Entenda o que eu vou dizer. Não é uma luta humana. Não é um confronto de forças humanas. Não é um confronto de guerras físicas, mas é um confronto de batalhas espirituais. Não estou supervalorizando de forma alguma a força que vem espiritual do mal, não estou supervalorizando, porque Deus é o que está com a gente e é o que é o maior. Mas eu gostaria de que você participasse aí nas nossas páginas das redes sociais da AD Floripa, o nosso pastor presidente, pastor Josué, juntamente aí com todos os demais pastores, estamos aí numa campanha de oração e estende-se por mais meia hora. Campanha de oração que era da meia-noite à meia-noite e meia, agora vai da meia-noite a 1h da manhã. Você sentir no seu coração de entrar nessa batalha, entre com a gente, dobre o seu joelho. Se você não pode da meia-noite a 1h da manhã, você pode escolher uma hora aí do dia e buscar e clamar a Deus. O interesse maior não é uma visão própria e pessoal, é uma visão de reino, E domingo, dia 5 de abril, toda a igreja em Florianópolis, e acredito que no Brasil todo, existem outros países, como por exemplo o Uruguai, que também está no domingo está entrando numa campanha de jejum e oração. E você, meu irmão, você que professa Jesus como Senhor, não vou dizer que você que é membro da denominação A, da denominação B, da denominação Y, mas você que é membro do corpo de Cristo na face da terra, convocamos você para você poder jejuar conosco, para no domingo você dedicar um período de jejum e oração pelo nosso Brasil, pela nossa nação. E o Senhor, nosso Deus, há de mover o seu braço a favor da nossa querida pátria. Por isso, irmão, em nome de Jesus, entre nessa batalha conosco. Sem sair de casa, você pode ganhar uma guerra muito grande.
colocando no chão os seus joelhos, colocando a sua vida em jejum, e por certo, a vitória será nossa em nome de Jesus. A vitória será nossa em nome de Jesus. Então você pode comentar aí, você pode compartilhar, tá? E você que ainda não tem um aplicativo AD Floripa aí no seu smartphone, aí no seu celular, meu irmão, em nome de Jesus, abaixe o aplicativo AD Floripa. Você vai ouvir também a programação da rádio online 24 horas, né? Hoje eu ainda preguei ali, dei uma palavra ainda no programa, ali na rádio online, no aplicativo AD Floripa. Vai ali no app, na loja de aplicativos aí do seu smartphone, do seu celular, e baixe o aplicativo AD Floripa, que você vai estar muito bem inteirado, muito bem informado e bem ativo a respeito das informações, tá certo? Muito bom, legal, bastante aí atividades, bastante interação e bastante informação, porém tudo isso sem oração, olha, não vai passar de um passatempo. Essa é uma verdade. Todas estas ferramentas que nós temos aí não vai passar de um passatempo se não for com oração, se não for com temor de Deus, se não for com submissão ao Senhor nosso Deus, tá bom? Faça isso que Deus certamente Ele vai continuar abençoando, porque Deus nunca deixou de abençoar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13 e verso de número 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, tá bom? Nós vamos compartilhar a palavra de Deus, queremos compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, e nós vamos então ler o texto no livro do profeta Ezequiel. Vamos começar no livro do profeta Ezequiel. Quero aqui no livro do profeta Ezequiel, vamos estar lendo, né? Vamos estar lendo o livro do profeta Ezequiel, um texto por demais conhecido, mas eu quero ler do capítulo 1, e o versículo de número 1, depois nós vamos seguir por alguns outros textos, mas nós vamos ver a ocasião em que Ezequiel escreve esta passagem, escreve este livro do profeta Ezequiel. Você ainda pode aí deixar o seu pedido de oração, você pode deixar aí a sua participação. Não se esqueça de estar com a gente ligado, conectado e compartilhar também. Mas no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, o verso de número 1, está escrito: o profeta Ezequiel, um dos 4 maiores profetas maiores da Bíblia, está escrito assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Aonde estava Ezequiel? Aonde estava Ezequiel quando ele teve estas visões de Deus? Nós vemos que o profeta Ezequiel, na ocasião, ele não estava em Jerusalém. O profeta Ezequiel estava entre os exilados, lá na Babilônia. Quando você lê o Salmo de número 137, o Salmo de número 137, ele é escrito por aqueles que estavam cativos na Babilônia. Por isso que o Salmo de número 137, que por sinal é um lindo salmo, né? O Salmo de número 137 diz: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembramo-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aquele que nos levavam cativos nos pediu uma canção, e que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Esse salmo de número 137 foi escrito quando eles estavam cativos na Babilônia, quando eles estavam exilados na Babilônia.
E Ezequiel, quando escreve, quando registra esta visão, ele estava junto da Babilônia. Todos sabem como eles foram parar na Babilônia. Foi a potência na época que foi até Israel, entre os de Judá, é a primeira leva, e levaram então na primeira leva Daniel, Azarias, Ananias e Misael, aonde colocaram o nome neles lá de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mudaram também o nome de Daniel. Então, na Babilônia que os jovens foram levados, foi a primeira leva. Depois teve a segunda leva, que também na segunda leva foi levado a classe sacerdotal, aonde, imagina um país sem a elite política, eles foram levados para a Babilônia. Imagina um país sem a elite na questão da classe religiosa, na classe onde ensinava e norteava o povo a Deus, também foi levado. E houve uma terceira leva, e aonde essa terceira leva que foi esse profeta Ezequiel, Então foram 3 levas. Esta invasão, ela ocorreu de uma maneira dividida. Uma foi num tempo, outra foi num outro, e outra foi em outro. Agora, o que é mais interessante? Ezequiel, Daniel e Jeremias, eles foram 3 profetas que exerceram o seu ministério, porém cada um em uma determinada área, numa determinada posição da Bíblia, dos fatos bíblicos. Daniel estava entre a elite da Babilônia. Todos conhecem que Nabucodonosor, ele levou os jovens que tinham conhecimento, jovens que tinham as suas qualidades, jovens que eram totalmente instruídos. Então a Babilônia, Nabucodonosor, levou na primeira leva. E Daniel então, ele exerceu seu ministério na classe da elite, na política babilônia. Todos conhecem a história. Daniel tem as suas visões. Daniel, ele tem a sua intimidade com Deus, Daniel foi levado para a Babilônia ainda jovem. Alguns dizem que do capítulo 1 até o capítulo de número 5, já pulando para o capítulo 6, Daniel, até o capítulo 5, ele tinha ali na faixa de 16 anos, na faixa de 16 a 18 anos. Já no capítulo 6, Daniel já está com um pouco mais de idade. Lá no capítulo 10, Daniel, alguns dizem que Daniel já estava com 80 anos, daí mais ou menos 80 a 86 anos. Mas enfim, Daniel, ele foi um homem que nós conhecemos toda a história. Agora, o porquê que eu estou contando esse episódio? Eu estou contando esse episódio que na vida de Daniel, o profeta que exerceu o seu ministério ali na Babilônia, teve visões e revelações de Deus. A gente observa que Deus dava sonhos a Nabucodonosor, um homem que até então não tinha o temor a Deus. E a quem era recorrido quando ele tinha essas visões, quando tinha estes sonhos sinistros e macabros, que para nós parecia sem pé, sem cabeça? Deus mostrava a Daniel que orava a Deus e buscava a Deus. Por isso que nós estamos falando e estamos vendo uma nação inteira travada. Estamos vendo o Brasil, e não só o Brasil, olha que há potências mundiais que estão aí paralisados, travados, que devido um vírus invisível, obviamente invisível, mas que travou nações e potências mundiais, a questão da economia, enfim, mexe com todo o sistema de uma nação. Agora, entenda uma coisa, que Deus, ele está por trás de tudo, precisando e querendo que homens como Daniel, homens como Ezequiel, homens como Jeremias, que ficou entre os cativos de Judá, que não foi levado para a Babilônia,
mas ficou entre os cativos de Judá. E Deus apenas no capítulo 10 de Daniel, a gente lê a história, que Daniel busca Deus. E o anjo vem e diz: Daniel, fique sabendo que desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a buscar o Senhor em oração, Ele tem ouvido as suas orações. No livro do profeta Ezequiel, ele tem uma visão, e a gente vai caminhando lá para 37, e ele vê ali, eu vou fazer uma colocação aqui, que ele vê no livro do Ezequiel capítulo 37, um exército inteiro, mas que esse exército estava como sem vida, sem ação, sem movimentação. A visão que ele tem é de um vale de ossos secos, é uma visão que ele teve, é uma visão. Ezequiel não pisou nesses ossos, não tocou nesses ossos, foi uma visão, Deus mostrando para Ezequiel o quadro, a situação espiritual de Israel, a situação espiritual de Israel, totalmente distante de Deus. Mas Deus, por meio do profeta Ezequiel e por meio da visão, Deus fala a Daniel: Daniel, você está vendo na visão estes ossos que estão sequíssimos. Estes ossos estes ossos, esta é Israel. Por isso Ezequiel profetiza. A gente vai ver aqui, a gente já vai ver logo nos primeiros versículos do capítulo 37. E veio a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: filho do homem, Ezequiel disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Ou seja, Ezequiel, Senhor, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, é tu que sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E os ossos ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito, o espírito, e vivereis. E Deus então, por meio de Ezequiel, no versículo 11, diz: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Queridos, a situação pode não ser boa, e não foi boa, porque aquele que venceu pode ser vencido. Israel foi aquela que vencia, mas foi vencida. Por isso, igreja do Senhor Jesus, todo esse episódio e toda essa complexidade tem um propósito de Deus maravilhoso, tem um propósito lindo de Deus. E que no final nós estávamos em reunião com o nosso presidente, com o nosso pastor presidente Josué Cipriano, e ele está muito otimista, esperançoso e acreditando que Deus tem um grande avivamento para a igreja, e nós tomamos isso como uma mensagem de Deus, que Deus tem algo maravilhoso para o nosso Brasil, que Deus tem um avivamento para a nossa nação, e eu preciso de passar essa mensagem para você. Eu não posso passar uma mensagem diferente, tem que ser esta mensagem. Por isso, em nome de Jesus, e Deus então diz assim: portanto profetiza, assim diz o Senhor Jeová: eis que abrirei as vossas sepulturas, e farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas. Deus está dizendo: eu porei em vós o meu espírito e vivereis. Queridos, olha só, a igreja viva que Deus está falando e querendo dar vida, e Deus enchendo esta igreja do Espírito Santo dele, do Espírito Santo. Não são as paredes. Às vezes as pessoas passam em frente de um templo e falam: no meu bairro tem um templo.
No meu bairro tem uma igreja, as pessoas veem uma igreja, veem um templo, mas o que elas precisam entender é que tem uma igreja viva dentro daquele templo. Em nome do Senhor Jesus, nesta oportunidade, nós queremos que Deus, que o Senhor Jesus, venha encher a sua vida do Espírito Santo, e vamos trabalhar com a esperança de que Deus tem um grande milagre e uma grande vitória para a nossa nação brasileira. Esta bandeira aqui representando o nosso Brasil, que nós vamos orar, que nós vamos estar em oração, que nós vamos estar buscando, que nós vamos estar clamando. Você tem fé? Você acredita que Deus, Ele pode mudar? Você acredita? Porque às vezes a gente pergunta para uma determinada pessoa, e é uma palavra tão fabricada, é uma palavra tão assim, mecânica, que ela vai dizer assim: o senhor acha que eu não acredito, pastor? Porém, o que você é capaz de mudar para você realmente acreditar que Deus pode mudar esta situação? Porque é muito fácil dizer eu acredito, é muito fácil dizer assim, não, eu tenho fé, mas o que você é capaz de fazer, o que nós somos capazes de fazer? Você quer um avivamento para a igreja no Brasil? Já viu aquelas pessoas que elas pedem tanto avivamento? Eu quero avivamento, eu quero avivamento, eu quero avivamento, exige o avivamento. Porém ela não faz nada para acontecer o avivamento. Porém ela não faz nada para que o avivamento realmente venha. Ela não busca o Senhor. Não entra nas campanhas de oração. E às vezes você fala com a pessoa fala, eu já faço as minhas orações em casa. Em casa, muito bom. Não tem lugar melhor para orar do que orar na nossa casa. Mas um homem e uma mulher de oração, ela passa esperança para as pessoas. Um homem e uma mulher de oração, ele passa encorajamento para as pessoas. Um homem e uma mulher de oração, quando eu falo um homem e uma mulher, é independente de ser obreiro ou não ser obreiro. Um homem e uma mulher de oração, ele passa boas novas para as pessoas. Um homem e uma mulher de oração, ele transmite vida para as pessoas. E parece que a gente não vê esta vida sendo transmitida pelas pessoas que se dizem ser de oração. Nós estamos vivendo um momento que nós não temos tempo para discutir quem ora e quem não ora. O que nós aqui estamos querendo dizer é que chegou o momento da verdade. E nós precisamos, como pastores, que também somos homens como qualquer outra pessoa, precisamos incentivar, influenciar, passar a mensagem que chegou o momento em que todos nós precisamos de estar buscando ao Senhor. Por isso que domingo nós vamos estar orando em jejum, em oração. E se você puder já começar, pode começar, não tem problema não. Se você tem aí estrutura física, às vezes pessoas dependentes de remédio, têm as suas limitações, não tem problema, você pode orar, você pode tomar o seu remédio, ter um jejum parcial, né? O jejum parcial é você se abster de alimentos, mas você pode continuar tomando o seu remédio. Pessoas que têm diabetes, você pode, enfim, limitadamente, você pode jejuar também. Você pode, tem um jejum parcial, é aquele jejum que as pessoas que são dependentes de remédio, você, pastor, eu vou jejuar até o meio-dia, eu vou jejuar o dia todo, mas eu tomo remédio. Você pode tomar o seu remédio, às vezes o remédio é um pouco forte, você pode ali comer alguma coisa, é um jejum parcial. E depois tem um jejum absoluto, de pessoas que, enfim, mas todo jejum, independente se é parcial ou se é absoluto, o efeito
está na pessoa. Ou seja, Deus não vai ficar mais forte com o nosso jejum, é nós que vamos ficar mais sensíveis à voz do Espírito Santo, é nós que vamos ficar mais vivos na presença de Deus, vamos ficar mais disponíveis para a ação do Espírito Santo, é nós que vamos passar a ter as visões, é nós que vamos passar a ver o que os homens naturais não veem. É o jejum. Vamos jejuar, vamos orar, vamos clamar. E se o meu povo, que chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Essa é a mensagem e uma promessa de Deus. Por isso nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor nesta oportunidade. Queremos ver aqui alguns pedidos de oração, e nós vamos ver então aqui as pessoas que estão aí com seus pedidos de oração, e nós queremos mencionar o seu pedido de oração. Ainda dá tempo, daqui a pouco começa ali no nosso tempo 7, não é? Mas você pode também participar aí, você pode interagir com a gente. Nós temos aqui alguns comentários, e é aqui que nós vamos já terminando. Então, você que está precisando de oração, nós vamos orar por sua vida também, tá? Vamos orar pela sua vida também. A nossa irmã Janete, ela está assistindo, e nós vamos orar pela nossa irmã, a Gorete Antunes, vamos estar orando também. Vamos estar orando aqui por vários irmãos que estão clamando, que estão pedindo, estão participando, e é certo que também vai receber a oração. Existem pessoas que não têm acesso à rede social, pessoas que estão no hospital, por exemplo, estão ali internadas, numa situação, num quadro como a gente está vivendo, precisa muito das nossas orações. Pessoas que estão nos presídios, nas penitenciárias, nas cadeias, nós vamos orar por essas pessoas também, A gente tem orado aí pelo pessoal que estão trabalhando na questão aí que não tem como não ir trabalhar, mas estamos orando também, e vamos continuar orando aí por todos, então, que certamente Deus, Ele continua o mesmo, o Deus que operava milagres e maravilhas, Ele continua operando milagres e maravilhas nesses últimos dias. O tempo passa porque Ele é Senhor, Ele passa para todos nós. Porém, as nossas atitudes é que não pode passar. Boas atitudes, bons costumes, bons hábitos de orar, buscar e clamar ao Senhor. Orar e clamar ao Senhor. Vamos então orar? Deus abençoe aí a nossa irmã Gorete Antunes, que Deus abençoe. Está comentando aqui, muito obrigado, que Deus em Cristo venha trazer saúde, paz, prosperidade. Queridos, crise é para aquelas pessoas que não têm e não servem o Deus que eu e você servimos. Temos um bom pastor, vivo e poderoso, para nos abençoar, tá bom? Vamos orar então ao Senhor. Às 19 horas você vai ali no YouTube, AD Floripa ao vivo, e acompanha, porque também tem uma mensagem linda para o teu coração. Oramos a Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai, por tudo que Tu tens feito. Obrigado pelo que o Senhor tem sido para nós. Jesus, nós queremos aqui orar pelo nosso Brasil, orar pela nossa nação, Pai. Orar por este país, esse país, ó Deus, da qual o Senhor tem um propósito muito lindo, muito grande, maravilhoso. Esse país que tem sofrido muito, Senhor, com hostes espirituais da maldade. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelo nosso governo, oramos pelos governadores, oramos pelos prefeitos, oramos pelos deputados federais, estaduais, pelos senadores, oramos pelos vereadores, oramos, ó Deus, querido Pai, que aonde estiver sendo oferecido um sacrifício, um ritual, em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa nação verde e amarela, abençoa, Jesus amado,
Senhor, aquela Palácio do Planalto, abençoa, Senhor, ali a Câmara, abençoa, Senhor, aquelas leis que podem muitas serem contra a igreja, que sejam reprovadas. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos de maneira intensa. Senhor, cobre a nossa nação com o teu manto de misericórdia. Jesus querido, nós oramos também por esses pedidos. Oh Deus, o nosso irmão Josi da Silva, a nossa irmã Janete, Senhor, a nossa irmã Gorete, Senhor Jesus, entra com a providência, Jesus, famílias que vão assistir, meu Pai, cura, Senhor, cura a enfermidade da alma, cura as enfermidades do espírito do homem, cura, Senhor, as enfermidades, Senhor, emocionais. Jesus amado, Jesus querido, o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. Senhor, meu Pai, abençoa, que não venha faltar o mantimento, que não venha faltar, meu Pai, as vestes, Senhor, a vestimenta para o teu povo. Senhor, abençoa, Senhor, na área econômica do teu povo. Jesus, abençoa, Senhor, na área profissional, no trabalho, de onde os irmãos, o povo tira o sustento para a família. Abençoe os empresários, Senhor, aquele pequeno empresário, médio empresário, o grande empresário. Senhor, o que será sem empresa? Por isso nós oramos pelos empresários. Senhor, ainda hoje vi no Facebook um dono de restaurante pedindo socorro, Jesus amado. Um dono de restaurante pedindo socorro com 7 funcionários para poder pagar o salário. Senhor Jesus, eu não sei o nome, não me lembro o nome dele, mas entra com a providência do suprimento para que aquele empresário, Senhor, pequeno empresário, possa pagar o salário dos funcionários. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos nesta noite. Abençoa, Senhor, a todas as igrejas, abençoe a todos os pastores, abençoe a todos os ministérios, aquele que prega a palavra, Senhor, com visão de reino, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós estamos encerrando essa transmissão, mas acreditando que o Senhor vai continuar trabalhando na vida e no coração desta pessoa. Pai, nós te louvamos e muito obrigado pela tua presença conosco. Muito obrigado, Pai. Amém e amém. Queridos, muito obrigado. Que Deus em Cristo te abençoe. A partir já do sábado nós vamos transmitir, depois das 8 horas da noite, nós vamos transmitir após as 20 horas as nossas transmissões, porque este horário é um horário que muitas pessoas ainda têm os seus compromissos. E então, a sábado nós já vamos estar em outro horário e estaremos divulgando certamente. Mas não se esqueça, amanhã às 17 horas, criançada, atenta aí, porque a tia Mara vem com muita alegria da parte de Deus para o teu coração. Tá certo? Muito obrigado a todos e que Deus em Cristo abençoe o nosso Brasil. Você pode dizer amém? Amém.